Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live. Hoje vamos falar sobre fala objetiva. Então, para você que quer desenvolver uma fala mais objetiva, fique aqui na nossa live. Em alguns minutinhos nós iremos começar. Vão falando aí para mim, da onde vocês são. Boa noite, Rogério, Keila, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre os 3 Cs da fala objetiva. Edinho, boa noite, sejam muito bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Rogério de São Paulo, Fortaleza. Ai, que lindo, gente. Fortaleza me ama, amei. Não conheço Fortaleza. Preciso conhecer Fortaleza. É uma das poucas capitais que eu não conheço. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Boa noite, Luzia. Luzia não perde uma live, Luzia. Que beleza. Mossoró, Rio Grande do Norte, boa noite. Maria Luz, boa noite. Rosiane Limeira. Uns minutinhos, já vamos começar. Boa noite, Rose. Só aguardando as pessoas entrarem, vão mandando. Maranhão, Belém. Ô, gente, olha esse. Ai, meu Deus, baixou aqui minha qualidade de navegação. Aurenito, boa noite. Olha só, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Massachusetts, Estados Unidos. Que beleza! Teresina, boa parte da minha família mora em Teresina, Piauí. Boa noite, vamos daqui a pouquinho começar a nossa live sobre fala objetiva. Então, mande aí pelo aviãozinho para aquelas pessoas, mande a live para aquelas pessoas que você sabe que querem se comunicar melhor, que desejam uma comunicação mais eficiente, que querem ter uma fala mais objetiva. Então, mande aí para aquelas pessoas, ajuda aí o algoritmo. Isso, decoraçãozinho também, tudo isso ajuda a essa live, a esse conteúdo chegar para mais e mais pessoas e nós termos mais e mais pessoas comunicando muito melhor. E aí nós já vamos então começar a nossa live. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria enorme poder conversar com vocês na noite de hoje, neste domingo. Então já vamos começar então falando sobre a fala objetiva. E eu estou aqui com o meu roteiro, não escondo o meu roteiro de ninguém. Por quê? Para quem já me segue aqui, para quem me acompanha, sabe que a roteirização é importantíssima para termos uma comunicação mais eficiente, uma comunicação mais eficaz, para que a gente consiga os nossos objetivos por meio da comunicação. Então, quando você me vê aí falando de forma fluente, fluida, tranquila, eu tenho aqui uma organização de ideias que eu faço por meio de um roteiro, onde eu coloco os tópicos, os subtópicos. Então, é o que eu faço. E aí você que me vê aqui pensa, nossa, ela fala 1 hora, o tempo todo, com muita fluidez, com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Tá, eu sei o conteúdo, mas essa organização, eu faço uma preparação antes para chegar aqui e termos maior rendimento e produtividade e ser mais assertiva. E o Edinho falou aqui, usei suas dicas da aula passada numa apresentação de projetos e foi show! Edinho, que maravilha! Fico muito feliz, você já está tendo resultados com o que nós estamos trabalhando e ensinando aqui nas lives e eu fico muito feliz. Joelson, boa noite e nós já vamos então começar aqui com o nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre os 3 Cs da fala objetiva. Vocês têm ideia de quais são esses Cs? Quando eu falo C, letra C mesmo, que inicia aí algumas palavras. Então, quais são as 3 palavras que iniciam com C e que tem a ver com a fala objetiva? Vocês têm ideia de quais são esses 3 Cs da fala objetiva? Vai falando aí pra mim. Daqui a pouquinho nós vamos falar quais são os 3 Cs. Vão imaginando aí, vão escrevendo aí.
Então vamos lá. Quais são os objetivos da nossa fala? Antes de nós falarmos da fala objetiva em si, antes de nós falarmos dos 3 Cs da fala objetiva, nós precisamos falar sobre a fala. O porquê que nós falamos, quais são os objetivos que nós temos por meio da nossa fala, o que nós queremos atingir por meio da nossa fala. Então, sempre que a gente fala, a gente tem um objetivo, a gente tem um intuito ali, a gente tem uma intenção. Então, pode ser para informar algo, pode ser para conversar, pode ser para resolver um conflito, pode ser para persuadir alguém. Ó, já estão aparecendo alguns Cs, confecção, congruência, vamos colocando aí, vamos lá. Pode ser para persuadir, para informar, para convencer, para dialogar, pode ser para entreter, divertir, pode ser para vender. E a todo momento, eu sempre falo isso aqui, a todo momento nós estamos vendendo algo, seja um produto, seja uma ideia, seja um serviço. Então, a todo momento nós estamos vendendo alguma coisa. Então, nós precisamos definir quais são os nossos objetivos que nós temos ao nos comunicarmos. E aí, seja ele informar, seja ele convencer, seja ele persuadir, seja ele entreter, seja ele comunicar. Aqui os 3 Cs da fala objetiva tá aí, ó, mais um aí. Depois nós vamos descobrir quais são esses 3 Cs. Conexão. Depois nós vamos descobrir aí os 3 Cs da fala objetiva. E não importa o objetivo, qual seja, mas há um objetivo por trás. Por exemplo, o objetivo aqui dessa live, qual que é o meu objetivo? Eu que estou falando, eu que estou transmitindo a mensagem. Qual que é meu objetivo? Um dos meus objetivos é informar. Então, eu estou transmitindo informações a vocês, eu estou ensinando. Ó, o Fernando já falou outra, clareza. Perfeito, tá chegar já tá quente. Acertou o C aí, Fernando. Então, teve gente que falou coerência, também acertou. E o meu objetivo aqui, então, é informar, trazer informações a você, trazer informações da comunicação, ensinar a vocês técnicas, estratégias, ferramentas para se comunicar melhor. O meu objetivo também aqui é convencer você, é persuadir você, mesmo, Carol, mesmo, de que com uma boa comunicação nós conseguimos viver melhor, de que com uma boa comunicação nós somos mais felizes. Eu quero vender essa ideia para você. Por quê? Quem se comunica melhor é mais feliz, consegue transmitir melhor as suas ideias, as suas necessidades, os seus desejos, consegue melhor resolver os conflitos da vida. Então, eu também uso aqui esse momento para persuadir você. Eu estou vendendo os meus serviços aqui para você. Credo, Carol, você, claro que é uma oportunidade, uma vitrine. Você me conhece. Olha que troca gostosa. Então, aqui... Outro C que apareceu, convencer. Ótimo, vamos falando aí. Então, nós temos que ter um objetivo por trás. Porque quando nós não temos um objetivo por trás, a gente se enrola na comunicação e não chega a lugar algum. E fala, sem ter o porquê daquela fala. Mas, seja qual for o meu objetivo, o que eu preciso para atingir... E agora chegou aqui minha prima Flávia. Flávia, seja muito bem-vinda, doutora Flávia, advogada. Então, o que eu preciso para conseguir o meu objetivo? Eu preciso que você me compreenda. É o princípio básico. Não adianta eu falar aqui por 1 hora se você não estiver me compreendendo. Então, eu preciso que você me compreenda. Então, a minha fala só vai ter sentido se você compreender o que eu estou falando. Se eu for bem compreendido. Ah, Carol, mas então, nesse caso, é mais o outro. Tem mais a ver com o outro do que com você. Porque é o outro que tem que entender. Mas para que o outro me entenda, eu preciso seguir um monte de regras para que eu consiga me conectar com o outro. O outro só vai me compreender se eu chegar até
até ele e não ele chegar até mim. Para que eu seja melhor compreendida por você, eu preciso seguir aqui nesse momento um conjunto de regras. E é esse conjunto de regras que nós vamos falar nessa live. E o que você acredita? Que para você ser melhor compreendido pelo outro, quando a gente precisa compreender alguém, quando a gente precisa entender o que a pessoa está falando, o que é mais fácil? Eu entender alguém que tem uma fala prolixa, que tem uma fala enrolada, que tem uma fala grande demais, que enrola para falar, ou não? Ou uma pessoa que tem uma fala objetiva. O que você acha? Para eu entender uma pessoa, é mais fácil eu entender alguém que tem uma fala prolixa ou que tem uma fala objetiva? Então, o que é a fala prolixa? Objetivo, né, Edinho? Óbvio. A fala prolixa é aquela fala em que a pessoa... Vou dar um exemplo aqui para que você... Para eu ser clara. Vamos começando aqui na nossa fala objetiva. A fala prolixa é... por exemplo, eu digo que eu quero ir ao shopping. Eu vou falar assim, eu vou contar uma história rápida. Eu quero transmitir uma seguinte mensagem para você. Ontem eu fui ao shopping e comprei uma roupa. A mensagem é essa, a minha mensagem principal é essa. Eu quero dizer a você que ontem eu fui ao shopping e comprei uma roupa. Isso é uma fala objetiva. Eu tinha uma mensagem e passei a mensagem. O que é uma fala prolixa? Sendo que eu quero transmitir a mesma mensagem, que eu fui ao shopping e comprei uma roupa. Fala tanto, não explica nada, exatamente, mais ou menos assim, ó. Então, aí já começa com palavrinhas sujas. Então, ontem eu tava aqui em casa, aí eu fui ao shopping. Não, mas antes disso, antes de ir ao shopping, eu tava aqui assistindo televisão, assistindo uma série, já tinha até uma série boa, inclusive, depois eu te passo até o nome. Aí eu pensei, vou ter que comprar uma roupa, eu vou lá ao shopping, vou lá no shopping. E aí acabou que eu comi antes, tomei um banho, comi, porque no shopping, nossa, o shopping tá muito caro as coisas, né? Lanche tá muito caro, comer na rua tá caro. E acabou que eu comi aqui em casa, fiz uma tapioquinha, inclusive, eu fiz uma tapioquinha que eu comprei, tapioquinha sem glúten. Você conhece? Boa! É boa, porque não é cara. E assim, gostei. Acabou que eu fiz essa tapioca, eu comi, aí fui pro shopping, porque o shopping é pertinho da minha casa. Só que eu tenho que pegar carro, mas não é longe não. Você sabe onde é que fica o shopping que perto da minha casa? Você desce ali a rua, sabe onde tem uma praça? Então, lá tem um shopping lá, foi coisa rápida, entrei, e aí, menino, lotado o shopping, pra estacionar, e caro estacionamento, né, de shopping, nossa, olha a quantidade de informações que eu enrolei, que eu roteei pra falar o quê? Que eu fui ao shopping e comprei uma roupa ontem. E aí, esse aqui é um exemplo que eu tô dando. Mas eu posso dar outro exemplo. Numa reunião, você é convocado para uma reunião, você nem sabe a pauta e começa uma enrolação, uma história aqui, uma história ali, cada um fala uma coisa e o negócio não vai. No final você sai da reunião assim, tá? E o que era? Essa reunião era pra quê? Se alguém te pergunta, você fica assim, então, não sei. É assim como essa história que eu contei. É capaz de a pessoa depois chegar e falar assim, o que a Carol falou? O que ela queria te contar? Menina, não sei, parece que o estacionamento do shopping tá muito caro, lanche também do shopping tá muito caro, e o shopping é perto da casa dela. É um monte de informação e que não te leva a lugar algum. Porque você não consegue mostrar pra pessoa a sua real intenção, que era mostrar o que nesse exemplo? Que você havia ido ao shopping comprar uma roupa. E o que acontece o que acontece? As mensagens acessórias, elas tomam mais espaço, elas ganham mais espaço do que a mensagem principal. E nós fazemos muito isso. A Laurinha tá dizendo que perde muito foco. Perdia, isso mesmo. Perdia, não perde mais. É isso. Nós precisamos ter foco também para nos comunicar. E até isso nós temos que ter esse objetivo e saber o que eu quero falar. Qual é o meu objetivo naquele momento. E o que é uma fala objetiva? Antes de eu falar o que é uma fala objetiva, eu vou falar o que não é uma fala objetiva. O que não é uma fala objetiva? Objetivo não tem nada a ver em ser grosseiro. As pessoas confundem. As pessoas acreditam que ser objetivo é ser grosso. Que ser objetivo é ser mal educado. Que ser objetivo é falar não é não e pronto, acabou. E não é isso.
Ser objetivo é falar o que precisa ser dito da maneira mais clara e enxuta possível. Também não quer dizer falar pouco, porque pode ser que a mensagem que eu queira passar não dá para falar em apenas uma frase. Então, eu estou aqui transmitindo um conteúdo para você, que o conteúdo é fala objetiva. Não tem como eu passar esse conteúdo em 1 minuto. Eu posso apenas falar que fala objetiva é a fala ideal para uma comunicação de excelência, para uma comunicação assertiva. Pronto, mas eu não vou passar mais conteúdo, eu preciso de tempo. Então não quer dizer que é pouco tempo, que é em pouco tempo, mas quer dizer que ela é enxuta. Eu limpo a minha fala de ruídos, eu limpo a minha fala de sujeira, eu limpo a minha fala de muitos detalhes que vão comprometer ali a minha mensagem principal, a mensagem principal que eu quero passar. Então, isso é uma fala objetiva, é falar o que precisa ser dito da maneira mais clara e da maneira mais enxuta possível. E aí eu entro já nos 3 Cs da fala objetiva. Tá pausando aqui a minha internet. Gente, a conexão tá boa? Porque de vez em quando aparece aqui, pausado pela conexão ruim. Tá tranquilo, pessoal? Então vamos continuar aqui. Vamos lá. E então, quais são agora os 3 Cs da fala objetiva? Nós já aprendemos que para eu conseguir o meu objetivo na minha comunicação, na minha fala, eu preciso ser bem compreendida. Para que eu seja bem compreendida, o que nós precisamos? Ter uma fala objetiva, porque uma fala prolixa prejudica para que o outro me compreenda, prejudica a minha expressividade. Aí a Cris, obrigada Cris, Cris falou que tá bom. Então, quais são os 3 Cs da fala objetiva? Dessa fala que nos ajuda a conquistar os nossos objetivos por meio da comunicação. Primeiro C, C de clareza. A nossa fala precisa ser clara. E depois eu vou aqui destrinchar o que são esses Cs, o que compõe cada um desses Cs. Então, o primeiro C de uma fala objetiva é a clareza. A minha fala, a minha comunicação precisa ser clara. O segundo C da fala objetiva, qual que é? Concisão. A minha fala precisa ser concisa. E vocês vão colocando aí clareza, já vão para vocês também não esquecerem. Quando a gente escreve, ajuda para que a gente memorize. O segundo C, concisão. Então a minha fala precisa ser enxuta. E o terceiro C, coerente. A minha fala precisa ser coerente. Precisa ser lógica. Tá, Carol, já deu uma clareada aqui. Mas como é que eu conquisto isso? Como é que eu conquisto clareza, concisão e coerência ao me comunicar, ao falar? E agora nós vamos passar então, isso mesmo, Keila já colocou aí, ó. Nós vamos passar então a falar sobre cada um dos Cs, os Cs que formam uma fala objetiva. E o primeiro é a clareza. Então, o que é a clareza? É quando eu falo e eu sou compreendido. E o que eu preciso falar para ser compreendido? Eu preciso levar em consideração alguns aspectos. O primeiro deles, o meu vocabulário, a minha linguagem verbal, o que eu falo, precisa chegar até você. Então eu preciso conhecer o meu público, eu preciso saber o que o meu público consegue compreender para que eu fale de acordo com que ele compreenda. Então eu sou fonoaudióloga. Se eu começar aqui a falar um monte de palavra técnica, não vai ficar uma pessoa na live. Só fonoaudiólogos, que aí eles vão conseguir me entender. Se o médico fala para o seu paciente só na linguagem técnica da medicina, aquele paciente que é leigo vai conseguir entendê-lo? Ele vai ser bem compreendido? Ele não vai ser bem compreendido. Ah, mas é a linguagem dele, mas não é a linguagem do ouvinte. A nossa linguagem, o nosso vocabulário precisa estar adequado ao vocabulário do ouvinte, do público,
Por isso que eu tenho que saber para quem eu falo. Então eu posso falar sobre fala objetiva, usando uma linguagem para uma live, que é onde eu encontro pessoas de todos os cantos do país, de todas as faixas etárias, de todo nível social, nível cultural. E para isso eu tenho que usar uma linguagem simples, porque o menos é mais. Então eu tenho que usar uma linguagem simples para qualquer pessoa que chegue aqui consiga aprender como ter uma fala objetiva. Mas eu posso falar também sobre fala objetiva para advogados. E aí eu vou para outro contexto, eu vou para outro vocabulário. E aí também eu posso falar de fala objetiva para adolescentes. E aí eu vou falar do mesmo assunto, do mesmo tema, mas sobre outro viés, utilizando outros vocabulários. Para que isso? Para que eu seja compreendida. Lembra? Para que a gente consiga os nossos objetivos na área da comunicação, eu preciso ser bem compreendida. E para eu ser bem compreendida, então, nós precisamos ser objetivos. E aí o primeiro C é a clareza, que é justamente a da compreensão. Então, nós precisamos adequar a nossa linguagem aquilo que nós estamos falando, o nosso conteúdo ao ouvinte, dependendo do público. Perfeito, aqui vocês já estão colocando aqui os comentários e isso é maravilhoso. Carol, mas eu sou um advogado e eu preciso usar palavras técnicas, eu preciso usar expressões técnicas, eu sou um médico e eu preciso usar as expressões técnicas. Sim, assim como eu também sou fonoaudióloga e preciso usar minhas expressões técnicas. E aí, como é que eu falo isso para uma pessoa leiga? Eu falo o nome técnico e aí eu coloco, ou seja, e explico. E aí você vai falar o seu vocabulário técnico, que ele é importante, e vai explicar o que é aquilo. E isso vai enriquecer a sua comunicação e você não vai deixar de ser compreendido por causa disso. Olha, já passou a época daquele vocabulário rebuscado ser o correto. Não! Você pode usar o vocabulário rebuscado, sim, com quem também utiliza o vocabulário rebuscado. Quem não utiliza, você pode até utilizar, mas saiba que você não está sendo bem compreendido. A sua função ali na comunicação não está dando certo, você não está conseguindo atingir aquilo que você quer atingir. Vamos lá então. Então, linguagem técnica, explique aquilo que você queria dizer. Se você é um engenheiro, qualquer profissão que você tenha. Lembre-se, simples é melhor. O menos é mais, o simples é melhor. O simples não é o errado. As pessoas algumas vezes me perguntam em relação ao uso do português. Eu sou uma entusiasta do português. Oi, melhorou a minha conexão? Me fala aí, gente, se melhorou. Pra mim caiu a live. Joelson, voltou? Eu voltei, gente? Eu voltei? Me conta aí se eu voltei. Travou e a minha conexão não tá boa hoje, não. Oh, meu Deus. Mas vamos continuar aqui. Ok, Ana Luísa, que bom. Então vamos continuar, vamos embora então. Então, o simples não é errado, por isso que eu falo do português. O bom uso do português, nós precisamos falar melhor o português. Então, falar bem o português não é que você não está sendo simples, você está sendo correto. Usar a nossa língua de maneira correta. Então, uma coisa é falar simples, outra coisa é falar errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mais uma forma de sermos claros. Qual que é a nossa linguagem corporal, a nossa linguagem facial, nossa expressão facial. Precisa de quê? Precisa estar coerente com a nossa mensagem. Então, a nossa mensagem precisa estar coerente com a nossa expressão corporal, com a nossa expressão facial. Por quê? Porque se eu falar algo e o meu corpo, os meus gestos, a minha voz, a minha fala não estiverem em consonância, em coerência com aquilo que eu estou falando, a pessoa fica confusa. Por exemplo, se eu digo assim, ontem eu fui a uma festa, a festa estava maravilhosa. Nossa, as pessoas estavam tão animadas, todo mundo dançando muito, as pessoas se divertindo. O DJ, uma maravilha. Você vai parar, quem tá ouvindo, e vai falar assim, será que estava boa mesmo?
Jura que tava boa? Porque não parece. Porque eu falei uma coisa, mas me expressei de outra forma. Então, o que aconteceu? Isso, travou novamente. Keila, hoje tá que tá. Mas nós vamos persistir. Vamos persistir, William? Travou, falhou, William. Mas não, caiu, Fabiano. Mas eu voltei, gente. Mas eu voltei, gente. Eu vou esperar vocês falando. A hora que vocês falarem assim, Carol voltou. Aí eu continuo. Mas nós vamos persistir, a persistência, resiliência. Voltou, então vamos embora, então. Vamos lá. Então a minha linguagem corporal precisa estar em coerência. Perceberam que a brincadeira aqui que eu fiz, a simulação, não transmitiu verdade? Então isso causa confusão para o outro, causa confusão para quem está me ouvindo. Uma outra forma também que a gente precisa para transmitir clareza é o quê? A minha voz. A minha voz, ela precisa estar bem projetada. Porque se eu começar a falar assim para vocês e sem vontade, vocês não vão me compreender tão bem, porque vocês vão ter que fazer um esforço muito grande para me compreender. E aí eu não vou atingir minha mensagem do jeito que eu quero, entendeu? Então por isso que a voz projetada ela é importante. Eu vou mudar aqui, porque as pessoas que estão entrando vão achar que eu falo assim e vai falar, não vou conseguir assistir essa live, não. Então, para a gente ser claro na nossa fala, nós precisamos ter uma voz projetada. Nós precisamos também ter uma dicção mais precisa. Precisamos abrir a boca para falar. Precisamos gesticular as palavras. E aí a Ana Luísa falou uma coisa interessante aqui, ó, prosódia, monótono. Nós precisamos ter entonação, dar ênfase às palavras mais importantes da nossa fala. Por quê? Porque senão eu vou falar em monotom assim. E quando eu falo em monotom assim, eu não passo a mensagem que eu quero. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Se eu disser assim, ó, eu preciso do relatório amanhã às 10 horas na minha mesa, por favor. Eu falei, não falei? Eu falei todas as palavras. Olha a diferença. Eu preciso do relatório amanhã às 10 horas na minha mesa, por favor. Percebe como eu já marquei o horário, o dia que eu quero o relatório na minha mesa. Eu fui objetiva, eu fui clara, usei a palavra por favor, palavras do bem, que para ser objetivo a gente também precisa usar, a gente não pode excluir essas palavras. E a pessoa vai me compreender de uma maneira muito mais fácil do que se eu usar um tom só. A minha velocidade de fala, então se eu digo assim, eu preciso amanhã do relatório às 10 horas da manhã, em cima da minha mesa, por favor. Na minha cabeça eu falei, mas eu falei numa velocidade tão acelerada que o outro não vai me compreender bem. E se o outro não me compreende bem, eu não fui clara na minha fala. Então ficou faltando ali o C da clareza da fala objetiva. Vamos passar então para o próximo C. Concisão. Então, para termos uma fala objetiva, a nossa fala precisa ser concisa. O que é uma fala concisa? É uma fala enxuta, é uma fala limpa de ruídos, limpa de sujeiras. E o que é que causa essa sujeira na fala, esse ruído na fala? O que causa essa sujeira, esse ruído, por exemplo, são palavras e sons indesejados. Então, se eu for tudo eu vou falar então, uma coisa horrorosa. As pessoas perguntam, e aí, como é que foi a festa? Aí a pessoa, então, esse então não existe no início dessa resposta. É um vício de linguagem, é um mau hábito. A festa foi ótima. Eu amei a festa. Eu não gostei da festa. Nossa, eu esperava mais pela festa. Não, a festa foi maravilhosa. Entende? Mas não começar com palavrinhas. Bem, bom, então. Isso é mania. Isso é sujeira na sua fala. E outros tantos vícios de linguagem que sujam a nossa fala. Os nés, os tás. Tudo que é repetição, palavrinhas sem sentido. Isso tudo deixa a fala grande. Então isso tem que ser cortado.
Você tem que ser cortado da sua fala. É como você pegar um texto e ir cortando palavras que são desnecessárias. Vá pegando a sua fala também, vá cortando essas palavras desnecessárias. Esses são os vícios de linguagem. Tipo assim, meu Deus do céu, agora tem profissional que fala véi e mano. Porque tem influenciadores na internet que estão bombando de ganhar dinheiro e falam. E o outro acha que pode falar também. Meu amigo, você é um advogado, você não pode falar. É horroroso. Não passa credibilidade. Pega a visão. Pega a visão. Então, isso são vícios. Observe essas palavrinhas que você fala repetidas vezes e elimine da sua fala, do seu discurso. Isso não deixa a sua fala concisa. E você precisa de concisão se você quer ter uma fala mais objetiva. Elimine também o excesso de detalhes. Lembra que eu contei lá no início a história do shopping? Então, era uma história muito grande, eu só queria passar uma informação. A única informação que eu queria passar é: eu fui ao shopping e comprei uma roupa ontem. E eu enchi de linguiça. E isso faz com que quem está falando se perca. Quem está ouvindo nem sabe mais por que você está contando aquela história. Ele fica assim, tá pensando em outra coisa. E isso também prejudica a sua fala. Não deixa com que a sua comunicação, a sua fala fique concisa, fique objetiva. Use poucos exemplos. Os exemplos são muito bons para a gente ser clara também. Então, eu fui falar sobre a fala prolixa e eu dei um exemplo. Quando eu dou um exemplo, você que está me ouvindo fala, entendi. E aí, você facilita para que o outro te compreenda. Só que você vai dar um exemplo. No máximo, dependendo do conteúdo, 2, estourando. Não 1, 2, 3, 4, 5, 6, com medo do outro não estar te compreendendo. Não! Quando você pergunta, fui clara? E o outro fala, foi. Para por aí, para ficar se explicando mais. Então, use poucos exemplos. E foca. Para você ter uma fala concisa, foque no essencial. Foque na sua mensagem principal. Para que a gente seja conciso, para que a gente seja enxuto na nossa fala, nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos tomar decisão. Qual argumento que eu vou utilizar nesse momento? Isso é decisão. Eu tenho vários argumentos. Eu posso usar vários? Não, porque senão sua fala vai ficar enorme. Não, Carol, mas todos os argumentos são importantes, mas vai ficar grande demais. E não há necessidade. Se todos os argumentos ali estão corroborando, estão tendo o mesmo caminho, escolha, pense aqueles argumentos mais importantes e use estes argumentos. Priorize as suas informações. Isso é ser conciso. E isso não é ser conciso apenas em um palco, apenas em uma reunião. Não, isso é ser conciso na sua vida. Lá na conversa na sua casa, na conversa com seus filhos, na conversa com seu marido, com a sua esposa. Essa objetividade, ela é fundamental para a resolução de conflitos. E eu tô aqui falando, e meu marido e minha filha gritando lá, brincando, meu Deus do céu. Mas nós vamos, porque aqui eu tenho que ter foco, né? Tem que ter foco. Vamos lá. Terceiro C, então vamos relembrar. Primeiro C, clareza, ou seja, eu preciso ser bem compreendido. Segundo C, concisão. Falar meu velho, aí já é uma coisa mais regional, e aí tem a regionalização. O que é regional? Por exemplo, aqui em Goiás a gente fala uai, no Rio de Janeiro, ué. Aí você vê que tem a ver com regional. É diferente. Mas se for também toda hora, repetidas vezes e num âmbito muito profissional, aí você tem que observar onde cabe e onde não cabe. Bom? Terceiro C, coerência. E o que é ser coerente na comunicação? É ser lógico. A sua fala precisa ter lógica. Para que ela tenha lógica, ela precisa ter organização. Então, por que eu faço aqui... Por que eu faço aqui o meu roteiro? Que é uma forma da minha baixa qualidade.
da minha fala. Por que eu uso o roteiro? Porque o roteiro é uma das ferramentas que a gente usa para ter uma fala mais coerente, para ter uma fala mais organizada. Por mais que eu tenha o domínio do conteúdo, é interessante para eu que estou aqui com o meu objetivo de informar e de convencer você a importância que tem uma fala objetiva, eu preciso ter essa coerência. E aí eu monto uma ordem. O que eu vou falar inicialmente na live? O que eu vou falar depois? Como que eu vou finalizar a minha live? Então, para isso, eu preciso ter isso escrito em forma de tópicos, em forma de subtópicos. Então eu coloco aqui, olha só, o meu tópico principal, fala objetiva. Quais são os objetivos da nossa fala? E aí eu coloco os subtópicos. E aí eu ponho aqui, eu preciso então ser bem compreendido. E eu coloco aqui, vou falar da diferença, fala prolixa e fala objetiva. Agora quais são os 3 Cs? O que cada um quer dizer? Então, são tópicos e subtópicos que te ajudam a falar de uma forma mais organizada. Porque aí, com certeza, no final da live, quem ficou aqui no início ao fim vai lembrar. A Carol falou sobre fala objetiva, ela falou a diferença da fala prolixa e da objetiva, da importância e o que forma uma fala objetiva. Percebe aqui a importância de ter essa organização? Isso é coerência, isso é ter início, meio e fim na sua fala. Se você não tiver início, meio e fim, você se perde, você vai lá na frente, você volta, você enrola no meio, você conta uma história, você conta outra e aí se perde. Então, ter uma organização dessas ideias, falar um tema por vez. Escolha o tema que você vai falar. Mas eu tenho tanta coisa para resolver na minha casa. Vamos aqui levar lá para nossa casa. Eu tenho tanta coisa para pode chamar sim de esboço. Tanto faz. Eu tenho tanta coisa para resolver. São tantos problemas, mas eu só tenho 1 hora. Então você vai priorizar o problema que você vai resolver, já que você só tem 1 hora. Não adianta você desabar um monte se você não vai sair com resolução de nenhum. Assim, para uma reunião, a equipe tá com tanto problema que eu não sei nem por onde começar. Pegue pince um problema que talvez dali, resolvendo esse, vai resolver vários outros. E assim você vai começando a se organizar. Não adianta falar tudo de uma vez, não adianta contar tudo que você sabe de uma vez, não adianta. Seja em uma apresentação, em um curso, em uma palestra, nós temos o fator tempo que nós precisamos respeitar. E nós precisamos também respeitar o tempo do outro. Então é o seu tempo que precisa ser respeitado e o tempo também do outro. Até mesmo para fazer perguntas. Faça uma pergunta por vez e não 5 perguntas de uma vez só. Geralmente, sabe quanto que funciona 5 perguntas de uma vez só, mas elas ainda precisam estar encadeadas uma com a outra? É em coletiva de imprensa, em que a pessoa só tem uma chance de falar e ela pergunta tudo de uma vez. Mas ela tem que perguntar tudo relacionado ao tema. Então, não faça várias perguntas para uma pessoa só. Que hora que você foi? Onde que você foi? Com quem que você foi? Que hora que você chegou? A pessoa fica... Faça uma pergunta por vez. Isso deixa a sua fala mais organizada e o outro vai te compreender de uma maneira muito mais fácil. E aí, então esse foi o último C da fala objetiva. Relembrando aqui quais são os 3 Cs da fala objetiva: clareza, concisão e coerência. A fala objetiva é quando a gente fala o que precisa ser dito da forma mais enxuta e simples possível. Não necessariamente é falar pouco, mas de uma maneira organizada, com vocabulário que respeite o ouvinte, e aí você vai conseguir o seu objetivo por meio da fala. E agora eu vou falar aqui para você do evento, você que quer se comunicar melhor, você que quer ter uma comunicação de excelência, você que quer ter uma comunicação mais segura, transmitir mais confiança por meio da sua comunicação, você precisa participar do evento Jornada da Oratória. Esse evento vai ser do dia 8 a 11 de maio, vão ter várias aulas.
e que você vai poder aprender ferramentas e estratégias para ter uma comunicação mais segura e que transmita maior autoridade. Esse evento é online e gratuito, você não vai pagar nada. Para isso, você precisa se inscrever lá no link da minha bio. Você não pode perder esse evento, hein? Você imagina o tanto de conteúdo que eu vou entregar. Hoje eu passei o domingo aqui elaborando conteúdo, tanto conteúdos para vocês durante aqui a semana e também o conteúdo riquíssimo que eu vou entregar nessa jornada. Então, a jornada da oratória, a hora que acabar a live aqui, você vai correr lá na minha bio, vai fazer a sua inscrição e vai mandar também a propaganda disso aqui, viu, Socorro? Para as pessoas que você conhece, que você sabe, que se interessam por uma boa comunicação. Pessoas que assim como você... E Edinho já se inscreveu, isso mesmo, Edinho. Pessoas como você querem se comunicar melhor, sabe da importância da boa comunicação. Então, mande para as pessoas, divulgue e faça a sua inscrição. Não deixe de se inscrever nessa jornada, nesse evento que eu tô fazendo com muito carinho. Obrigada, Ana Luísa. Que eu estou fazendo com muito carinho para você. Vai ter bastante conteúdo para que você desenvolva uma comunicação mais segura e que transmita maior autoridade. Vou chegando agora, finalizando o nosso encontro de hoje. Foi um encontro mais curto. Hoje nós ficamos 40 minutos. Foi uma conversa mais objetiva, vamos dizer assim. Talvez hoje eu fui mais objetiva aqui com vocês. Já fazendo minha lista. Excelente, Socorro. Ótimo, ótimo. A coisa quando é boa a gente precisa compartilhar. A coisa quando é boa a gente precisa compartilhar com os nossos para enriquecer. Oi, Ângela! A Ângela que faz os meus posts. A Ângela que cuida aí do meu Instagram, faz aquelas postagens lindas. Então, Sinária, muito obrigada. Espero vocês, então, no evento. Mas claro que antes disso, teremos mais lives, teremos mais conteúdo. Eu aguardo vocês ali no meu Instagram, comentando, participando dos meus stories, das minhas enquetes. Faça perguntas, aproveitem aqui o conteúdo. Eu gosto de transmitir conteúdo e eu amo, já falei isso aqui, eu amo estar com vocês nesse momento aqui da nossa live. Então, o meu boa noite e muito obrigada a cada um de vocês que ficaram aqui comigo durante esses 40 minutos. Um beijo, fica com Deus, tchau, tchau.